tarde, irmãos e irmãs da nossa amada Escola Jesus Cristo. Mais uma tarde de estudos, de reflexões em torno do Evangelho do Mestre. Nesse trabalho de todas as tardes, terças, quartas e quintas, irmãos de Célia Lúcius. E para prepararmos os nossos corações e as nossas mentes para as reflexões desta tarde, vamos ler da primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. E ele nos diz o seguinte: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Vamos orar. Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso divino amigo, mais uma vez, Senhor, reunidos na nossa casa de bênçãos que leva o teu nome, pedimos as vossas bênçãos e a vossa proteção para o estudo desta tarde, que possamos compreender, Senhor, o teu evangelho, as tuas palavras, para que possamos praticá-la e melhorarmos. Abençoa o nosso esforço de melhorarmos cada dia. Por tudo te louvamos, te bendizemos, agradecemos as bênçãos recebidas e te pedimos, fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Meus irmãos, a mensagem que vamos analisar hoje, estudar, meditar, está no livro Palavras de Vida Eterna, recebida por Chico Xavier, o nosso querido Chico, pelo Espírito de Emmanuel. E Emmanuel, como sempre, o nosso professor espiritual, vem nos ensinar, vem analisar. Ele interpreta para nós as palavras de Jesus. E nessa carta, nesse pedacinho da carta de João que nós lemos, Emmanuel tira um breve trecho, nem é um versículo inteiro, um breve texto. E isso nos faz lembrar o seu ensinamento desde os tempos da personalidade do padre Damiano, ensinando a Alcione como devemos estudar o Evangelho. Palavras, trechos, versículos por versículos. Então, ele retirou desta carta de João as seguintes palavras que iremos estudar nesta tarde. Se andarmos na luz como ele está, temos a comunhão uns com os outros. Então, aqui já começam as palavras para nós entendermos melhor o texto. Comunhão. Comunhão, o que é a comunhão? É a participação em comum de ideias, de crenças, é ligar-se uns aos outros, unir-se. Em primeiro lugar, devemos nos unir a Deus. Através dos ensinos de Jesus, ele que nos disse, a mensagem foi dele, Deus é luz. Então, ele está na luz, ele é a luz. E como que nós vamos nos unir a ele, nos unir a Jesus, senão através dos nossos irmãos? Como João nos fala, se andarmos na luz como ele está, então Deus está na luz, é a luz.
e se nós andarmos com ele, temos a comunhão uns com os outros. Então, a necessidade de estarmos juntos, unidos, em comunhão. E nós vemos que Emmanuel vai nos trazer também uma pequena mensagem dessa união uns com os outros. Está no livro Luz Bendita, um livro que foi elaborado para comemorar os 50 anos da mediunidade de Chico Xavier. Vários depoimentos, um livro muito interessante, muito bonito. E aqui nós temos uma mensagem de Emmanuel que se chama Convivência. Olha como os espíritos se preocupam conosco, nos ensinando como devemos agir uns com os outros para estarmos em comunhão com Deus. Então, Emmanuel nos diz o seguinte: não te afaste dos outros porque tenhas sofrido. Sem nossos semelhantes, não sabemos quem somos. Cada pessoa é um teste que nos situa em prova. Em nossas reações, vemos a própria imagem. Ama, serve, perdoa e estarás progredindo. Deus nos envia os outros para ver como estamos. Olha que pequena mensagem com tanto ensinamento. Então, como João falou na sua carta, que o ensinamento de Jesus, que diz que Deus é a luz, e para estarmos com ele, precisamos da comunhão uns com os outros, Emmanuel vem no livro Palavras de Vida Eterna analisar essas palavras ditas por João. Se andarmos na luz como ele está, temos a comunhão uns com os outros. E Emmanuel tira justamente desse trecho o título para essa mensagem que iremos estudar: Se andarmos na luz. Então, se nós queremos luz, se nós desejamos a claridade para enxergarmos melhor, para vivermos melhor, nós temos que andar e procurar esta luz, né? Então, vamos à mensagem que Emmanuel nos traz nesta tarde. Tanta vez dissensões e incompreensões nos separam. Então, nós separamos uns dos outros. Então, quando Emmanuel fala na mensagem Convivência, Deus nos envia uns aos outros para ver como estamos, quais são as nossas reações. E aí, nós nos separamos por quê? Porque temos opiniões diferentes, por incompreensões, resoluções da vida particular, incompatibilidades, interpretações discordantes, ressentimentos. Olha quantos exemplos Emmanuel nos traz, mostrando que nós nos separamos uns dos outros por questões que podemos resolver, né? E com isso, consideráveis perdas de tempo e trabalho nos arruinam as tarefas e perturbam a vida. Então, nós nos separamos uns dos outros porque não concordamos com as ideias, nós somos vaidosos, orgulhosos, achamos que só nós temos a verdade. Então, nos separamos e com isso, nós perdemos tempo, aumentamos o trabalho, perturbamos a nossa vida e a dos outros, não é? Essa perda de tempo, nos afastando uns dos outros, isso vai nos afastar também da luz, vai nos fazer entrar em trevas. Retiramo-nos do campo de serviço. Brigamos com alguém ou alguém olhou para a gente de uma forma que nós não gostamos, falou uma palavra que nós nos ressentimos, aí o que a gente faz?
nos afastamos do serviço. Prejulgamos erroneamente pessoas e fatos. Olha o julgamento como é sério. E aqui pré-julgamos, nem conhecemos os fatos e as coisas, nem pessoas, e já estamos emitindo opiniões acerca de coisas e pessoas. Complicamos os problemas que nos dizem respeito. Em vez de facilitar a vida, em vez de transformarmos a convivência uns com os outros de uma forma agradável, nós complicamos. Desertamos da obra a realizar. Então, nós perdemos grandes oportunidades, perdemos tempo, muitas vezes por questões tão pequenas. E vemos que o exemplo da natureza, o rio, ele está sempre caminhando para frente em direção ao mar. Ele não volta à fonte que deu origem a ele. Assim devemos sermos nós, andarmos para frente, para cima, olharmos o lado bom das coisas, das pessoas, sem prejulgamentos, sem complicações dos problemas que nos chegam. Contudo, não nos sobrevirão semelhantes desastres se andarmos na luz. Então, nós temos que procurar essa luz e sabemos, pelas palavras de Jesus, ditas aqui por João, que Deus é luz. Se Deus é luz, Jesus desceu das maiores alturas, habitou entre nós, nos ensinando e nos mostrando este caminho da luz, nos dando a oportunidade de estarmos em conjunto, vivemos juntos, aprendendo juntos, nós não vamos ter tantos problemas assim. Nós vamos conseguir vencer esses problemas se andarmos na luz. Por quê? Na claridade irradiante do Mestre, compreenderemos que todos partilhamos as mesmas esperanças e as mesmas necessidades. Nossa vida é comum, é comunhão. Partilhamos tudo porque é o melhor para nós. Então, se nós partilhamos a luz, se nós entendemos e andarmos na luz, nós vamos compreender que os problemas, as diferenças, essas mágoas que ainda temos dentro de nós são bobagens. Nós precisamos entender as palavras do Mestre. Andai na luz. E ele falou, eu sou a luz do mundo. No próprio João, capítulo 8, versículo 12, ele nos diz, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A vida é Deus. Deus nos dá a vida para aprendermos a andar e procurar essa luz. Quem me segue, ele falou isso. Quem me segue não andará em trevas. Então, se andarmos na luz do Mestre, na luz do Cristo, nós não vamos nos perder. Nós não vamos estar em trevas. Paulo nos diz em Efésios 5:8, andai como filhos da luz. Nós somos filhos dessa luz maravilhosa, essa luz que alumia os nossos caminhos. Em Tessalonicenses, Paulo nos diz, todos vós são filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Precisamos entender
essas palavras do Evangelho que tão bem e tão facilmente Emmanuel vem nos explicar. Também em Tessalonicenses, Paulo nos diz: nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Como filhos do dia, nós temos essa proteção. E eu acho essa imagem de Paulo muito bela. Couraça da fé e da caridade e capacete da esperança. Então nós temos, quando seguirmos a luz, nós estamos protegidos, porque estamos durante o dia, estamos na claridade e por isso podemos nos salvar dos problemas sem complicações. Se nos movimentarmos, continua Emmanuel, ao sol do Evangelho, saberemos identificar o infortúnio, onde cremos encontrar simplesmente rebeldia e desespero. Se nós estivermos na luz, esse sol do Evangelho que ilumina as nossas mentes, abre os nossos corações para a fraternidade, para a solidariedade, para a fé, para a esperança, nós vamos identificar, nós vamos saber onde está o infortúnio e não rebeldia e desespero. E a chaga da ignorância, onde supomos existir apenas maldade e crime. Nós vamos saber discernir o bem do mal. Então, o que nós achamos maldade, então pré-julgamos, vemos problemas, onde maldade e crime, nós vamos passar a ver ignorância. Nós vamos passar a olhar aquela pessoa, aquele caso, aquele fato, como uma pessoa que está simplesmente em desespero, o que podemos fazer para ajudar e não uma maldade, e não uma coisa errada. Então, nós podemos identificar infortúnio, ignorância e não crime e maldade. Por quê? Porque nós vamos estar entendendo este sol do Evangelho que ilumina o nosso entendimento. Perceberemos que o erro de muitos se deve às circunstâncias. Esse parágrafo é muito importante, meus irmãos. Vamos perceber através das lições do Evangelho, através dessa luz que Jesus veio nos trazer e nos mostrar, que o erro de muitos se deve às circunstâncias, de não haverem colhido as oportunidades que nos felicitam a existência. Nós temos essa felicidade de conhecermos o Evangelho, de conhecermos a doutrina espírita. E por isso uma responsabilidade muito grande de olharmos, olha a importância do olhar, olharmos o nosso irmão não apontando o seu erro, mas simplesmente vendo que ele não teve a mesma oportunidade que nós e por isso a nossa responsabilidade é muito maior. Reconheceremos que, situados nas provas que motivaram a dor de nossos irmãos caídos em delinquência, então quantos estão caídos no erro, na delinquência, e nós apontamos esse erro, nós queremos nos mostrar superiores a ele, porque nós não erramos naquilo que ele está errando, mas se nós olharmos atentamente, nós vamos ver que se nós estivéssemos naquele mesmo lugar, sem o conhecimento e sem essa felicidade de termos o Evangelho dentro de nós, nós estaríamos fazendo muito pior do que aquilo que nós estamos apontando quanto um erro.
Então, nossa responsabilidade é muito grande. Nós já podemos discernir o bem do mal. Nós já temos o sol do evangelho em nossas vidas. Então nós não podemos cair nesses erros de pré-julgarmos, de criarmos problemas, de termos ressentimentos por aqueles que não pensam igual a nós. Nós temos que olhar esse lado das coisas. É que a luz do Senhor nos fará sentir o entendimento real. Então, quem já tem a felicidade de conhecer o Evangelho, tem essa responsabilidade de sentir melhor, entender melhor do que o irmão que ainda não tem. Então, nós temos que ter o olhar de compaixão, de misericórdia, de amor com todos eles. E não bastará, no entanto, que ela figure tão somente em nossa razão e os pontos de vista. Então não adianta termos muito conhecimento, sabermos essa verdade maravilhosa, acharmos que nós somos diferentes e termos o ponto de vista. No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma explicação de Kardec muito interessante, muito bonita, no capítulo 2, no item 5, quando ele explica sobre o ponto de vista. E cada um de nós tem um ponto de vista. Ele dá como exemplo a subida de uma montanha. Em qualquer ponto da montanha que nós tivermos, o nosso olhar vai ser diferente. Então, por que nós queremos que o irmão pense igual a nós? Por que nós queremos impor a nossa vontade, queremos impor as nossas opiniões aos irmãos que estão em patamares diferentes uns dos outros? É o ponto de vista de cada um. Então, nós não podemos estar ligados à nossa razão simplesmente, a nosso ponto de vista. É necessário andarmos nela, assim, quer dizer, na luz, assimilando-lhe os sagrados princípios, para que assinalemos em nós a presença da verdadeira caridade, a alavanca divina. Olha que expressão maravilhosa que Emmanuel nos fala. Então, a verdadeira caridade, isso que está dentro de nós, que vai nos dar essa capacidade de olhar o nosso irmão com o olhar fraterno, com essa proteção que Paulo nos fala, da couraça, do capacete, para podermos entender o nosso irmão. E essa verdadeira caridade é a alavanca divina, que por agora é a única força capaz de sustentar-nos em abençoada comunhão uns com os outros. Então, Emmanuel termina essa mensagem nos mostrando que essa comunhão uns com os outros, essa necessidade que nós temos de conviver, como Emmanuel falou, Deus nos envia uns aos outros para ver como nós estamos. É o teste. Nós estamos nessa vida em teste, em provas. O aluno faz prova nos colégios. Nós fazemos a prova da nossa existência, dos nossos conhecimentos. E isso vai nos levar a uma vida melhor. Então, andar na luz é muito importante. Estarmos em comunhão uns com os outros. No livro Consolador, na questão 123, Emmanuel nos diz: o que
Crer apenas admite. Crer apenas admite. Mas o que se ilumina, vibra e sente. Então, olha a importância da luz em nossa vida, porque a luz vai nos fazer vibrar, sentir. Então, nós realmente, quando nós estamos num ambiente claro, num ambiente de luz, a gente vibra, a gente sente uma coisa melhor dentro de nós, não é? Basta a gente ver um dia de sol, um dia fulgurante, um céu azul, a gente fica mais alegre, mais feliz. Um dia chuvoso, um dia mais frio, a gente vai se encolhendo. Então, a gente crê. Então, é como Emmanuel nos diz, a gente admite. Mas quando a gente se ilumina nessa luz da verdade divina, essa luz do Cristo dentro de nós, nós vamos vibrar com emoção, nós vamos ver que a comunhão uns com os outros, nós vamos ser mais receptivos, nós vamos entender melhor o nosso irmão e vamos ver que essa luz que Jesus veio mostrar, que veio trazer para o mundo, está dentro de nós, porque nós temos a centelha divina, todos nós, filhos do Criador, temos a centelha divina, ele está dentro de nós, ele é imanente, transcendente. Deus está dentro de nós e fora nesse universo imenso. Então nós precisamos vibrar com essas coisas, porque nós já temos o conhecimento do Evangelho do Cristo vivendo dentro de nós. Então essa mensagem de hoje, se andarmos na luz, nós vamos ser muito mais felizes e por isso nós vamos ter muito mais responsabilidades. E a gratidão por já conhecermos essa verdade. Então, as oportunidades que nos felicitam a existência, nós que já andamos tanto em trevas e quantas vezes caímos em trevas, mesmo conhecendo a luz, mesmo sabendo e estudando essa luz divina que Jesus veio nos trazer, nós caímos, porque ainda não está maduro dentro de nós. Então nós precisamos desenvolver isso e essa alavanca divina que o Mestre nos ensinou a termos compaixão, a termos amizade. Como é importante a amizade. No livro Caminho, Verdade e Vida, que foi o primeiro livro dessa coleção de interpretações do Evangelho de Jesus, é muito interessante. A primeira lição é o tempo e a última lição, façamos nossa luz. Então eles se preocupam com a luz que nós devemos desenvolver dentro de nós. Então, meus irmãos, a tarde de hoje, os nossas reflexões estão se encerrando e eu vou encerrar com a prece. E hoje quem vai fazer a prece por nós vai ser muita pretensão da minha parte, né? Mas está aqui no livro A Luz da Oração. Vai ser João de Deus. João de Deus, esse poeta português, tão carinhoso, tão amigo da nossa Escola Jesus Cristo. E essa mensagem recebida por Chico Xavier está no livro A Luz da Oração. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, o nosso divino amigo, que nos proteja, nos renove as esperanças, fortaleça a nossa fé e que possamos ser sempre gratos a todos eles que vêm nos trazer palavras de ânimo, de conforto, de ensinamentos para que nós possamos andar na luz. Então a prece
de João de Deus se chama prece de gratidão. Senhor Jesus, pela bênção de tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino de amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina que nos conforta e ilumina, bendito sejas, Senhor. Pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor, pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito sejas, Senhor. Pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim, da cor, pela fonte que entretece poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito sejas, Senhor. Em tudo o que nos reserves, à luz de cada momento, o nosso agradecimento por tudo, seja o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte. Bendito sejas, Senhor. Que Ele nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.